Podemos então? Vamos lá. Bom, gente, o conceito é amplo, então eu resumi o máximo, né, para que a gente possa entender o que é libertação, tá bom? Muitas coisas aqui, talvez você até conheçam, por ter estudado, por ter lido, né? Então vamos lá. O que é a libertação? É o ato de uma pessoa percorrer o caminho entre um sintoma demoníaco real de comportamento. Amém? Gravem isso. É o ato de uma pessoa percorrer o caminho entre um sintoma demoníaco real de comportamento, sentimentos, pensamentos, doenças e bloqueios, até a sua verdadeira causa, que são. Bom, o que é libertação? É eu conduzir uma pessoa, a que está sendo liberta, eu tenho que conduzi-la a um caminho que vai do sintoma, aquilo que ela está sentindo e aquilo que eu observo dela, não é? Um sintoma demoníaco real de comportamento. Então eu vejo, observo o comportamento daquela pessoa. Eu vejo, entro na área sentimental daquela pessoa, faço com que ela veja a sua área sentimental, seus pensamentos, vejo questão de doenças, bloqueios, até a sua verdadeira causa, que são. Quais são as brechas espirituais dessa pessoa? Brechas territoriais ou hereditárias. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Me chamaram para expulsar um demônio de uma criança, de um menino de 12 anos. E chegando lá, eu fui confrontado por aquele menino. Aliás, pelo demônio que estava no menino. Ele disse que eu não tirava ele, porque a casa não era minha. Está certo ou está errado? Está certo. Bom, se aquele demônio está dizendo que a casa não é minha, de quem é a casa? Dele. Quem deu? Então meu problema não é com o menino, não é mais com o demônio. Meu problema agora é com quem deu. E eu perguntei, quem deu a casa para ele? Cadê os pais da criança? Larguei o menino lá. E fui conversar com os pais. Segura o pequeno aí. E fui conversar com os pais. Por que esse demônio está dizendo que a casa de vocês é? Vocês deram para ele? E aí que eu fui saber de algumas coisas. Sabendo dessas coisas, eu pedi para que os pais me dessem a casa espiritualmente. Vocês me dão a autoridade total dessa casa? Claro, damos, pastor. E aí eu viro para o demônio e disse, e agora? Que tiro ou não tiro? Quebrou o argumento. Aprenda isso, quebre argumentos. Amém? Problemas territoriais, problemas hereditários. Alguma coisa aquele demônio, não é? Aquela família fez para que ele mandasse naquele território. Então uma das coisas que você aprende é que na casa vocês não mandam. Viu? Vocês não mandam na casa de ninguém. E também na igreja também não. Quem manda na igreja? O pastor. O pastor te liberou para você. É claro, é Deus, né? Eu digo aqui no comando do negócio. É o pastor, né? O pastor alguma vez te disse assim, você pode expulsar qualquer demônio que vier na hora do culto. O pastor já falou isso para ti? Já te liberou? Por isso, algumas dificuldades que a gente tem, né? Levando as verdadeiras causas até a cruz. É pela cruz e pelo sacrifício de Jesus que tudo é definitivamente resolvido. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Para que o Filho de Deus se manifestou? Desfazer. O que é desfazer? Desmanchar. Eu não posso desmanchar, desfazer algo que já está desfeito. Então alguma coisa foi feita. Princípio de libertação. O que foi feito? O que é? Por quê? Gente, ninguém é inocente. Ninguém é inocente. Alguma coisa foi feita. Maldição hereditária. Ô pai, mãe, o que acontece com essa criança? Por que ela está com esses espíritos aí? Viu? Já houve casos que a família não quis me falar.
Quando eu cheguei para conversar, assim, vamos lá. E eu já sabia que havia alguns envolvimentos com o espiritismo, mas eles não confessaram. Pecado não confessado, o que é que eu vou ficar? E até nisso a gente tem que ter ética, né? Porque quando mandaram ir para lá, me disseram, essa pessoa tem envolvimento, a família todinha, pastor, tem envolvimento com o espiritismo. Mas confessar é muito melhor do que você ficar forçando uma pessoa a confessar uma coisa que você sabe. Isso não é confessar. Deus opera a partir do momento que a pessoa diz assim, pastor, eu me envolvi mesmo nesse negócio, a nossa família todinha aqui tem esse negócio, mas nós não queremos mais. Eu sabia que a família estava com envolvimento, mas a questão ética é, eu não posso entrar na vida de ninguém, eu não posso entrar na casa de ninguém, se não tiver legalidade para isso. Amém? Vamos lá. Libertação não é expulsar irresponsavelmente um demônio de uma pessoa, mas retirar os direitos legais que permitiram o alojamento deles. Olha, como é que é um ser imundo, a Bíblia fala que ele é imundo, ele é ilegal, ele é ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir, e ali o texto está dizendo que ele tem direitos legais. Como é que um ladrão tem direitos legais na vida de uma pessoa? Quem deu essa legalidade? Aí é que está o negócio, aí é que está a resistência. Aí é que a gente tem que prestar atenção. Aquele demônio está legalmente naquele lugar. Você vai tirar e ele vai voltar. Tem uns que até debocham. Eu tiro, mas eu volto. Fala. Tu me tira, eu vou voltar, porque ela é assim, ou ele é assim, 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 assado. Não é? Eu vou voltar. Eu vou voltar. E às vezes você tira, ele volta, ele não sai. Aí o que acontece? Você acha que você não tem autoridade. Não é bem assim, o problema não é você, o problema é a legalidade. Ele tem direito de entrar e sair a hora que ele quiser. Aí o que acontece? Você vai ficar expulsando o demônio daquela pessoa o tempo todo. Libertação é um processo que vem com consequência da salvação, viabilizando uma vida espiritual totalmente desimpedida. Então, libertação é destruir o lugar de pouso dos demônios. É fechar as brechas que permitiram a entrada deles. Não é? Então, fechar as portas. Como eu falei para vocês, o problema não é quem está lá, é por onde ele entrou. Não é? Por onde ele entrou. No retiro agora ficou um jovem possesso. E eu observando, ainda bem que a minha equipe deu conta. Eu não fiquei nem olhando para o menino, eu fiquei olhando para a minha equipe. Eu digo, eu quero ver se vai olhar para mim, mandar expulsar aqui, que eu vou esculhambar. Te vira. Mas graças a Deus, a pessoa expulsou o demônio. Mas ele fazia assim, ó. No próximo curso a gente vai falar sobre simbolismo demoníaco. Ó, aqui. Uma das coisas que você tem que observar é muito para a mão. O que ele faz. A mão, o corpo denuncia quem é. Então aqui é um espírito tranca-rua. É um espírito que tranca a vida. A vida da pessoa está toda amarrada. E infelizmente tem muitas mães que ainda botam uma figa dessa pendurada no bracinho ou no pescoço da criança. Consagrando aquela criança. Né? Então eu chamei aquele menino, aquele jovem para conversar. E eu disse, por onde entrou? Entrou assim, 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 assim. O que é mais? Eu fiquei, né? E essa área aqui, tu não tem? E essa aqui, tu não tem? E ali, né? Ele aceitou Jesus. E ali, a priori, eu já sei, né? Qual é o problema dele, por onde esse demônio entrou. Então vamos fazer um processo de libertação com ele. A verdadeira libertação é baseada na confissão de pecados e iniquidades. Não é? Então, levar a pessoa a confessar. Você é responsável. O que está acontecendo? Não é? Então, ela vai confessar pecados e iniquidades. Qual é a diferença do pecado para a iniquidade? Todos são pecados. Só que a iniquidade é o pecado aceito. É o pecado que quer mesmo, a pessoa quer.
Uma coisa é a pessoa pecar por não conhecer o Evangelho. Outra coisa é conhecer o Evangelho e pecar. Então, ele é o iníquo. E no castigo de Deus, quem vai receber um castigo maior é o iníquo. Toda autoridade demoníaca se fundamenta em pecado e iniquidade, não confessado e devidamente resolvido. Amém? Então, a gente não pode chegar muito afobado na libertação, muito afobado com o demônio. O demônio é o último caso do negócio, na libertação. Aí nós vamos para o mapeamento espiritual. O que é o mapeamento espiritual? Uma libertação produtiva enfatiza o aspecto investigatório do ministério sacerdotal. Então, fazer mapeamento espiritual é investigar. É fazer uma investigação de saber pela qual a pessoa está com aquele problema. É de extrema importância o discernimento para pesquisar, rastrear, cartografar a história pessoal, familiar, hereditária e territorial. Então, quem vai fazer libertação, a gente vai ver lá na frente, tem que ter muita paciência, tem que ter muito amor. Pessoas que não têm amor pelo próximo, por vidas que não têm misericórdia, não pode se meter em libertação. Não pode. Você vai libertar aquela pessoa porque você ama aquela pessoa. Aquela pessoa foi entregue aos teus cuidados divinos. Entendeu? Se não for, se você não tem paciência, se você não ama, se você não tem um amor gerado no seu coração, você não vai libertar ninguém. Você é que precisa de libertação. Ou então, não te mete nessa história bem aí. Porque libertar, acima de tudo, é amar alguém. A Bíblia fala que Jesus, ele tinha íntima compaixão. O que é a íntima compaixão? É você tomar a dor de alguém para você. Tenha compaixão, que é de forma geral. Né? Vamos dar uma cesta básica, vamos levantar a casa, vamos fazer um serviço social. Compaixão. Agora, íntima compaixão é para os íntimos. É alguém que você vai pegar para você e você vai cuidar se essa pessoa quiser, se ela aceitar a libertação, você vai amar essa pessoa e entregar ela novinha para Jesus. Né? As feridas, os traumas, pecados repetitivos, valores invertidos que expressam a identidade dos demônios. É importante saber também as alianças quebradas, profecias proferidas, crimes cometidos e derramamento de sangue. Né? Então vamos lá, talvez alguma coisa chamou a atenção de vocês ali, né? Profecias proferidas, amém? Às vezes o profeta não sabe dar o profeta, porque nem todo tempo ele tem que estar profetizando, e quando profetizar tem que saber exatamente para quem ele vai profetizar, porque às vezes a pessoa não está no tempo de ouvir, a pessoa ela não está preparada para ouvir. Às vezes o profeta precisa preparar a pessoa para poder entregar uma profecia. Quantas pessoas não já se arrebentaram por ouvir uma profecia e não discernir o tempo e o momento e estão com as vidas completamente acabadas. Eu conheci uma profeta daqui, uma irmã daqui de Pinheiro, de uma outra igreja, e no ferry, e a gente conversando sobre profecia, né? E ela disse: pastor, eu ouvi uma profecia que eu seria isso, isso, isso. Aquela profecia entrou no meu coração e eu disse: é isso que vai acontecer. Eu tive problema no meu casamento, eu tive problema financeiro, porque a profecia requeria um envolvimento financeiro para realizar. E eu acabei com a minha vida. Obrigado, meu filho. Deus te deu uma boa esposa. Tá doidinho para casar, doidinho, doidinho. Casar em nome de Jesus, esse mago velho. Quem está entendendo? Traumas na igreja. Viu? Traumas na igreja. Toda profecia, ela tem o seu tempo. Ela tem que ser discernida. Amém? Eu vou falar isso no meu livro. Aguardem. Em nome de Jesus. Crimes cometidos. Crimes cometidos. É normal e é de direito da pessoa, no caso a mulher, esconder abortos. Ela tem todo o direito de não ser constrangida, de não confiar a algo tão íntimo, né? Tão secreto, que ninguém tem direito de fazer isso. Porém,
é um crime, não é? Ela é um crime. Mas até uma pessoa que é pega com um crime, de fato, ela tem direito à defesa. Se ela não tiver condição, o Estado dá um advogado de graça para ela. Porque pela Constituição, todos têm direito à defesa. Esse é o nosso problema. Porque muitas vezes nós julgamos a pessoa. A pior pessoa, a pessoa mais errada, que ela cometeu um erro na igreja, ela tem direito à defesa. Ela precisa se defender, ela precisa ser defendido até pelo pastor. Que tem que ponderar e dizer, essa pessoa ela fez isso por causa disso, ela está errada, mas a gente não vai jogar essa pessoa fora, a gente não vai amaldiçoar essa pessoa cometeu um erro, ela confessou o pecado dela, e aí a gente tem que salvar vidas e não amaldiçoar a vida das pessoas. Então vamos lá, a pessoa não confessou o seu crime, a mulher no caso, né, cometeu um aborto, que é algo muito íntimo, e aí a gente está fazendo a libertação, mas tem algo oculto. Essa pessoa está liberta? Não. Essa pessoa não está liberta. E aí, ou ela vai chegar à conclusão de que não teve, né, a libertação, e ela vai confessar o seu pecado para poder ser liberta. Vou falar um caso para vocês lá em São Luís. Essa jovem, ela era casada, mãe de uma filha, mais jovem, e se converteu na nossa igreja, né, na época era Batista Nacional, e comecei a fazer todo um processo de libertação, e ficou várias vezes possessa. Mas depois do processo de libertação, ela continuou ainda ficando possessa. Passou-se um tempo, é como se o inimigo desse uma brecha e dissesse assim, vamos recuar para dizer que para os irmãos pensarem que ela está liberta, que eles fazem isso. Eles dão um tempo. Chama demônio migrador. Né? Ah, que benção, estou liberta. Que não demora muito, a pessoa volta daquela forma, porque não foi liberta. E aí eu comecei a questionar, digo, não, tem alguma coisa errada. Mas pastor, tem alguma coisa errada. E aí a mãe dela estava presente e disse assim, minha filha, bora confessar. A mãe dela queria que ela casasse com um rapaz. E a mãe dela procurou macumbaria para poder fazer com que esse rapaz, que a mãe queria que ela casasse, né, com esse rapaz fez macumbaria. Olha o que o macumbeiro mandou ela fazer. Que ela se vestisse de noiva. A mãe alugou uma roupa caríssima de noiva. Ela ficou a coisa mais linda de noiva. E de madrugada ela devia ficar num quartinho atrás, lá no terreiro, para receber aquele que ia dar o noivo para ela. E ela sentiu o demônio vindo e se casando com ela. Ela fez um casamento espiritual. Viu? Acabou que não dando certo, porque macumbaria não dá certo. Acabou que não dando certo e ela ficou com essa pendência. Quebrou algumas coisas na vida dela, mas faltava essa. E aí quando eu fui orar, eu disse assim, eu quero que venha agora o marido espiritual dela. Ora, não teve outro. Lá vem o marido, o demônio no couro dela, ficou toda torta, ela é minha, ela casou comigo, eu amo, e não sei o que mais. Aí foi todo um processo de libertação. Hoje, graças a Deus, ela está liberta, faz parte de uma outra igreja lá. Amém? Então, essas experiências a gente vai aprendendo. Então, pessoas que geralmente ficam, né, naquela mesma coisa, e não liberta, chama para a catraca e diz, confessa. Fala aí. Existem casos que o demônio fecha a mente da pessoa, bloqueia, e a pessoa de fato ela não lembra. Aí é um outro processo. Vamos lá. A maldição ela é sintomática. Quando se percebe um legado familiar de feitiçaria sendo passado de geração em geração, em cada geração, uma ou mais pessoas envolvidas diretamente com o ocultismo, magia, bruxaria, satanismo e sociedades secretas. A pessoa, desde criança, é cometida por uma forte atração e desejos estranhos ligado ao ocultismo, filme de terror e feitiçaria. Né? Então, vê esses sintomas aí. Tem muitos jovens que gostam de filme de terror. Filme de terror é só para alimentar demônio.
só para alimentar demônio. Eles se fortalecem através daquele desejo. Tem gente que já não tem mais nem medo. Pode fazer a pior cena que for. Pode fazer um cara se estraçalhando todinho. Ele faz rir. Isso não é normal. Como é que eu vou me divertir com a desgraça dos outros? Com gente sendo serrado. Crente se divertindo com filme de terror, com gente sendo serrada. Isso não é de Deus, não. No mínimo tem um demônio aí acompanhando. Isso é para constranger, isso é para o Espírito Santo constranger. Meu Deus, que é isso, gente? Uma vez meu filho estavam assistindo La Casa de Papel. Aí Rod, papai é muito bom, papai. Eu assisto filme com eles. Quando eles vêm para assistir, eu assisto filme com eles. Depois eu faço a síntese e passo, meu filho. Eu não proíbo deles assistirem filmes. Né? Eles assistem o filme, mas é sempre com aquele consenso crítico. La Casa de Papel são ladrões muito inteligentes, comandados por um professor, em que ele planeja, muito bem planejado, com uma inteligência admirável, roubar um banco sem matar ninguém, sem alertar ninguém. E assim eles vão fazendo. Gente, o filme faz você ficar a favor do ladrão e contra a polícia. Eu já estava torcendo para os ladrões. Oh meu Deus, tomara que a polícia não entre. Tomara que não pegue eles. Aí bota o pano de fundo, né? Eles como vítima da sociedade, a menina traumatizada com o pai, o outro não teve oportunidade, aquele negócio todo. E a gente fica com pena do ladrão e torce para que a polícia se dê mal. No meio do filme, meu Deus, o que é isso? Não, está errado. Né? O filme está mudando os meus valores de justiça. E aí, não, vamos parar com esse filme bem aqui, aquele negócio todo. Né? Então a gente tem que estar... Então o Espírito Santo está em nós, ele tem que dar algumas... Entendeu? Como é que você gosta? Né? Tem gente que gosta de novela. Gente, se novela fosse boa, começava do final para frente. Mas a novela é só ensinando quebra de princípios. E a irmãzinha ou o irmãozinho ainda fica ali, vai. Fica torcendo pela vilã. Fica torcendo para a amante ficar com o marido. Gente, a gente tem que rever, né, os nossos valores. Amém? Como sintomas, a pessoa desde criança apresenta dons sobrenaturais como premonição, visão de espíritos e vultos, audição de vozes, desdobramento, viagem astral, adivinhação, incorporação de guias e entidades e outra forma de mediunidade. A equipe que está libertando precisa se fazer algumas perguntas. Não é? E precisa começar a discernir. Antes de você se converter, como é que eram os seus sonhos? Aconteciam? Não é? As suas visões, as coisas, né? As sensibilidades espirituais. Eu acredito que existem pessoas que Deus dá dons, sim. Não é? Mas pelo fato de nascer dentro de uma família que não tem conhecimento do Evangelho, acaba não conhecendo que aquela pessoa é uma pessoa que nasceu com um dom especial. E aí o que acontece? Geralmente a criança começa a dizer, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, para onde o pai leva? Para os terreiros, para desenvolver. Aí o que acontece? Abre o corpo daquela criança, daquele jovem, daquela mulher, os demônios começam a usar, né, aquela pessoa para fazer serviço para eles. Entendeu? E aí fica complicado. Aí essa pessoa tem que se converter, se converteu e tem que passar. Todo mundo que teve esses problemas assim, ele precisa ser acompanhado. Porque às vezes, dentro do ministério de intercessão, de libertação da igreja, existe alguém que pelo espírito está discernindo, espírito maligno, está discernindo, está escondidinho lá dentro, servindo na igreja com um espírito demoníaco, profetizando com espírito demoníaco.
Pastor, então como é que a gente vai fazer? Olha a vida da pessoa. Aquela irmã, aquele irmão, é uma bênção na palavra, e profetiza, e os sonhos, e não sabe, é espiritualizado. Amém. Mas a vida não condiz com o que ela prega, com o que ela vive. Tem alguma coisa errada aí. Porque é assim, eu acho uma coisa, é justa e ao mesmo tempo injusta. Por exemplo, eu falo isso no meu livro. O pastor ele tem que ter uma vida reta, tem ou não tem? Tem que ter uma vida reta. Ele se expõe, ele está todo domingo pregando. As pessoas olham para a pastora, olham para a família. Tem que ter uma vida reta em todas as áreas, amado. E ele é cobrado por isso. E aí ele fazer isso aqui, ele perde a metade da igreja. Mas as pessoas espirituais, ninguém exige nada delas. Os profetas não têm conhecimento nenhum de teologia. Mas começou a profetizar, chama logo a atenção de alguns. Não importa se a vida da pessoa está toda arrebentada. Mas, ele é muito usado por Deus. Sabe Bíblia? Está sentado como você está aí? Quantas pessoas, né? Esse convite foi geral. Quantos não quiseram vir? Não se disponibilizaram. Glória a Deus pela tua vida. Não é? Estão pagando o preço? Então, como é que não se exigem certos critérios que é exigido para um pastor, para uma pessoa que está na frente de uma obra, fazendo isso e aquilo, glória a Deus. Mas se o pastor é tão exigido, e aquela pessoa não é tão exigida assim, dentro dos critérios básicos, para estar à frente de um ministério. Tem alguma coisa errada, Bia, aí. Não é injusto? Não é injusto? Ninguém quer mais ouvir a palavra do pastor, que fez seu curso de teologia, que se preparou, mas basta aparecer um profeta bem ali no canto. E aqui em Pinheiro é muito disso, bem ali no canto. Tem um profeta ali que revela até a tua identidade. Meu irmão, se a palavra não me mudar, não tem profeta que me mude. Se Jesus Cristo não me libertar, não tem quem me mude. Enfermidades. Repetidas enfermidades crônicas sem diagnósticos médicos, claro. Especialmente se são de caráter hereditário. Então presta atenção para isso. Doenças congênitas, insônia, sonolência, bloqueios mentais, desmaios, convulsões, dor de cabeça crônica, impressão de inchaço na cabeça, pontadas no corpo e etc. Primeiro, ver se esses sintomas estão em nós. Se você sente esses sintomas, então você ainda não pode estar na frente de uma guerra espiritual. Não vamos ter pressa de fazer parte de uma equipe da nossa igreja com esses problemas. Né? Mas pastor, mas eu sinto, sim, vá se preparar. Né? Vai se preparar. Esterilidade. Tendência ao aborto, problemas menstruais crônicos de caráter anormal. A mulher do fluxo de sangue é um exemplo, né? É importante considerar a esterilidade espiritual e profissional. Esterilidade espiritual, gente, nós temos que dar frutos. Frutos do Espírito Santo, paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio. Esses frutos têm que estar em nós. Ok? Agora, se você não tem paz, não tem amor, não tem bondade, benignidade, o que tu está fazendo para libertar os outros? Você é uma árvore sem fruto? Não prega o evangelho? Não ganha ninguém? Está um século na igreja, não ganha ninguém. Para Jesus, é impossível uma pessoa salva não salvar outros, irmãos. Estamos todos nós no rio, morrendo afogado. Você é salvo, o que você tem que fazer? Salvar outros também. Não é? Então tem que prestar atenção aos frutos do Espírito Santo. Se é uma pessoa que tem esterilidade espiritual, pessoas que em tudo que tocam simplesmente morrem. Meu Deus do céu. Olha que planta linda, a planta. No outro dia. Inveja. Eu acho que a inveja dos crentes é pior do que os que não são crentes. Porque a inveja dos crentes é uma cobrança para Deus. Como é que fulano de tal entrou agora?
Senhor, eu já estou aqui um tempão, fulano de tal entrou agora, já está pregando. Já tem não sei o quê, já tem não sei o quê, já está não sei o quê. Meu irmão, não desejo nada de ninguém na igreja. Não faça isso. Veja o que está acontecendo, porque você está um tempo na igreja e está estéril. Talvez seja um problema mais seu do que, não é? Então, na igreja, a gente tem que dar glória a Deus para tudo. O irmão chegou agora, o pastor botou ele para pregar, o problema é do pastor. Se ele prega não vive, não é seu não. Amém, Senhor, usa. Eu sei que ele é um capeta, mas o pastor colocou. Usa, abençoa, libera, perdoa, oh meu Deus, né? Lava as mãos. Amém? A empresa que trabalha quebra, tudo que a pessoa coloca quebra e está quebrando, e está quebrando, e está quebrando. Então tem que prestar atenção para isso. Não tem amizades duradouras. Desintegração familiar, cadeias de adultérios, separação conjugal e divórcio. Eu quero falar aqui sobre a questão de adultério. Assim como a mulher que não quer falar que abortou por uma questão de vergonha, não é? O homem também tem muita vergonha de falar sobre seus adultérios. Por que os adultérios escandalizam na igreja? Porque é algo tão íntimo, tão pessoal, que ninguém precisa saber. O crente que tem um vício na bebida, ele vai demonstrar. Alguém um dia vai, né? O crente que tem problema na vida financeira, um dia ele vai demonstrar. Agora, o que tem problema do adultério, tem que ser muito bem escondido para ninguém descobrir. Então, se ele não confessar, é complicado. Então, é necessário que convença, né? Que ele confesse. Ódios, rupturas e inimizades na família. Pode ser que vocês encontrem casos, né? Acompanhem casos de pessoas que têm problema familiar mesmo. Eu não falo com o pai, não falo com a mãe, não falo com isso, não falo com aquilo. Uma jovem trouxeram aqui para conversar comigo. E eu comecei, né? Jovem, a gente vai conversando, vai comendo aqui assim pelas beiradas. E eu falando assim, me fala aí dos teus sonhos. Eu quero isso, eu vou me formar nisso, meu sonho é isso. Também fala da tua família. Ela fez, por isso que a gente tem que observar os gestos e, né, o comportamento. Quando ela falava dela, ela falava com muito ânimo. Mas quando ela falava da família, olha, ela fez assim, ó. Eu digo, por que tu deitou tua cabeça? O corpo demonstrou que ela não estava disposta a se reconciliar com a família. Então, tudo isso a gente tem que observar. Eu digo, por que você se deitou? Nem ela tinha observado que ela estava tão fechada para uma reconciliação familiar, que o corpo deitou. Ela deitou o corpo, a cabeça. Aí quando eu falei nisso, ela levantou. Não, foi porque eu quis. Não foi porque você quis. É porque é essa disposição espiritual e física que você está tendo. Essa indisposição que você está tendo para não resolver o problema. Você não quer resolver o problema familiar. Porque minha mãe, porque meu pai. E aí começou a colocar a culpa nos outros.